Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Ainda de pé, repitam comigo: eu sou crente. Eu não duvido. Eu vim receber revelação e visão, sabedoria e entendimento da santa palavra de Deus. E eu espero completamente que o Espírito Santo testemunhe com o meu espírito a respeito da revelação da palavra e como aplicá-la em minha vida. E isso diariamente. Aleluia! Agora louve a Ele por isso. Glória a Deus. Aleluia! Você pode sentar? Você já conhece minha esposa Peggy? Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Nós fizemos 54 anos de casado agora 10 de junho. É isso mesmo, graças a Deus. A palavra funciona. A palavra funciona. Sabe, uma vez alguém me disse, veja, um homem sábio nunca se esquece do aniversário da esposa, mas também nunca lembra de quantos já são. Eu não quero ser como aquele que disse, ele foi perguntar para uma mulher, estava preenchendo um formulário e perguntou: senhora, quantos anos você tem? Ela disse: a minha idade é negócio meu. E o rapaz olhou para cima e disse: parece que você está nesse negócio há muito tempo, não é? Eu pelo menos diria mais ou menos. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. Aleluia, Senhor. Sabe, quando falamos sobre fé, estamos falando da palavra, porque se você prega a palavra, você é um pregador da fé. Sabe, às vezes as pessoas vêm com chavões, com os clichês. Ah, ele é um pregador da fé. Bem, se alguém prega só a palavra, se prega realmente a palavra, a fé está na palavra. Mas ouvimos muitas vezes as pessoas pregando. Eu já ouvi, e tenho certeza que você também, eu já ouvi pessoas pregando em passagens de cura e pregando sofrimento com elas. Elas pegam passagens de prosperidade e pregam pobreza com elas. Eu lembro de ouvir um cara no rádio há alguns anos, ele disse... Alguém perguntou a ele, disse... Perguntaram por que é que esses irmãos pregadores da fé usam tanto Marcos 11, 23 e 24? Ele disse, bem, eu não sei, vamos ler a passagem. Todo aquele que disser ao monte seja removido e lançado no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que o que disse acontecerá, ele terá tudo aquilo que disser. Ele disse, sabe, eu não sei por que alguém quereria mover um monte. Eu acho que passou pela cabeça dele, sabe, mas Deus não está falando aí de remover montanhas de pedra, Ele está falando de problemas, situações e circunstâncias em sua vida. E pode ser a montanha da adversidade, pode ser a montanha da falta financeira ou muitas outras coisas. Mas tudo remete à palavra. Então vamos começar aqui em João capítulo 1. João capítulo 1 verso 1 diz: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Bem, não dá para voltar muito antes do princípio do que isto. Ele diz, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Eu já ouvi declarações que dizem, esse povo da fé tenta fazer a palavra ser Deus. Mas por que cargas d'água tentaríamos isto? Diz bem aqui que a palavra estava com Deus e que a palavra era Deus. Agora, a palavra de Deus, que é do que estamos falando, a palavra de Deus ainda é Deus sobre qualquer situação hoje. Independentemente da situação ou circunstância, a palavra vai mudá-la. E a fé, eu chamo a fé de a lei da mudança. Se você quer mudar alguma coisa, vai ter que fazer isto pela fé.
na palavra de Deus. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Agora pergunte a si mesmo, Ele quem? Ele, a palavra. Sabe de quem ele está falando? De Jesus. Ele estava com o Pai no princípio. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então qualquer coisa que já foi feita veio da palavra. A palavra é o Criador de todas as coisas. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, que veio para dar testemunho da luz, para que todos os homens através dele pudessem crer. Ele não era a luz, mas foi enviado para dar testemunho da luz. Essa era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Está falando de Jesus, a palavra. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Uma versão diz, a palavra tornou a si mesma carne e habitou entre nós. Agora, se você volta às Escrituras para descobrir como isto aconteceu no registro de Lucas, Lucas capítulo 1 diz que Deus enviou um anjo a Maria e disse, tu conceberás e darás à luz um filho, e ela disse, como, se eu não conheço homem algum? Veja, esta é uma questão legal, uma dúvida legal, poderíamos dizer. Ela não duvidou, só não sabia como. E ela, depois que o anjo explicou para ela, ela disse, seja feito comigo segundo a tua palavra. Seja feito comigo. Ela recebeu a palavra. Havia habilidade naquela palavra para fazer a manifestação acontecer. Ela concebeu a palavra de Deus em seu espírito, em seu coração, e a palavra se manifestou em seu corpo. E a passagem diz que a palavra se fez carne, ou a palavra tornou a si mesma carne. O embrião no útero de Maria era a pura palavra de Deus que ela recebeu pela fé. Então, isto nos dá uma visão aprofundada em algumas coisas que encontramos mais adiante nas Escrituras. Vá comigo para Hebreus capítulo 11, uma passagem muito conhecida da Bíblia, mas ainda assim, precisamos vê-la, onde o autor diz, e eu acredito que o autor aqui é Paulo, ele diz, ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas não vistas. A fé é a substância das coisas. De que coisas a fé é a substância? Das coisas que você espera. Ora, eu não sei quanto a você, mas eu quero todas as coisas que Deus promete, você não? Eu espero pelas coisas que Deus nos prometeu. Em 1 Pedro capítulo 1 ele diz que Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deus já nos deu. Note que ele não diz que qualquer dia desses, ele diz que Deus já nos deu, como pelas suas grandes e muito preciosas promessas, para que por estas vocês possam ser, notem, vocês possam ser participantes da natureza divina. Podemos ser participantes da natureza divina de Deus. Mas Ele nos deu isso através das suas grandes e preciosas promessas. Do que Ele está falando? A palavra. Tudo começa com palavras. Esse prédio começou com palavras. Alguém disse, vamos construir uma igreja, e perguntaram de que tamanho. E eles começaram a usar os números para chegar a imagens. Tudo foi criado pela palavra. A fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas não vistas. Uma outra versão diz que ela dá substância às coisas que se esperam. A fé
dá substância às coisas que se esperam. Agora o apóstolo Paulo, se vocês permitirem, eu vou apenas citar algumas passagens hoje ao invés de pedir para abrir, e podem confiar, está lá, muitos já conhecem. Em Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo disse: assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Em outras palavras, a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ouvir aqui está num sentido contínuo. Ele não diz que a fé vem por haver ouvido. Sabe, quando vamos no otorrino, ele pergunta como você está ouvindo e não como você ouviu. Ele quer saber como é que o seu ouvido está hoje, não como estava ontem. Não, é como você está ouvindo, entenda, isso aqui está num sentido contínuo. Então a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se você volta alguns versículos, no capítulo 10, o apóstolo Paulo diz: a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. O apóstolo Paulo pregava a fé. Ele diz a palavra da fé, porque a fé está na palavra. O Espírito Santo, o Senhor me disse, às vezes é difícil diferenciar entre o Espírito Santo e o Senhor nos dizendo algo. Então ele disse: a fé é a energia divina de Deus e habita em sua palavra. E se você põe essa palavra dentro de si e ela permanece em você, aí você tem fé. Mas sabe, conhecer a palavra não é bom o suficiente. Conhecer a palavra, você tem que pôr essa palavra dentro de si. Agora notem, ele diz aqui: a fé é a substância das coisas que se esperam, é a evidência das coisas não vistas. Então, se você não tem esperança, sabe, tem gente que diz: eu não tenho esperança nenhuma nesta vida, sabe? Sem esperança nas minhas finanças. Ora, é importante ver que Abraão estava nesta situação. Deus deu a ele uma promessa, e Abraão nunca creu em Deus da forma como Abraão creu em Deus, porque ele não conseguia, Deus não conseguia chegar até ele e fazê-lo falar esta coisa, proclamar isto e falar coisas em linha com a promessa de Deus. Isto cria uma imagem dentro de você. Então ele o levou para fora e disse: quantas estrelas, se tu podes contá-las, assim será a tua semente. Em outras palavras, assim será a minha semente, assim será a minha semente. Falar as coisas em voz alta faz algo com o espírito humano, com o coração, que nada mais pode fazer. Já sabiam isso no meu tempo de escola? Eu tinha que falar a tabuada de multiplicação até sabê-la de cor. Então Paulo nos dá uma grande revelação sobre isso. Ele diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que pregamos. Então a energia divina de Deus habita em sua palavra. Mas para fazê-la funcionar na sua vida cotidiana, ela tem que habitar em você. Não é suficiente apenas saber que ela está lá. Ela tem que habitar em você. E como pomos ela lá dentro? Você simplesmente a fala com a sua própria boca. Veja, Josué 1:8 nos dá a versão do Velho Testamento para isto. Diz: este livro da lei, não deixe este livro da lei se apartar da sua boca. Ou seja, mantenha-no na sua boca, é o que ele está dizendo. Ele fala o livro da lei, mas naquela época era toda a palavra de Deus que eles tinham. Veja, temos muito mais hoje. Eu me divirto com alguns críticos da fé, dizem: veja bem, esses pregadores da palavra da fé acham que eles acham que têm mais fé do que os patriarcas de antigamente? É claro que a gente tem. De onde é que a fé vem? Da palavra. Temos mais palavra do que eles tinham. Estamos estabelecidos em melhores promessas, temos a nova aliança. Eles não podiam ler Romanos 10:17 e entender que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Deus teve que mudar o nome de Abrão para Abraão, que significava pai de nações, pai de multidões, para forçá-lo a dizer o que Deus dizia a respeito dele. Ora, Deus não vai te forçar a fazer isto hoje, ele já diz na palavra dele o que fazer. Mas entenda que ele teve que lidar com Abrão no nível em que ele estava. E ele não tinha a palavra que temos. Mas o ponto aqui é que a fé dá substância às coisas que se esperam.
Agora veja, o verso 3 diz: através da fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de forma que as coisas vistas não foram feitas por coisas que aparecem. O Senhor citou isso para mim uma manhã. Eu ia pregar na igreja e eu ouvi isso vindo ao meu espírito. Ele disse o versículo: pela fé entendemos, e ele parou por aí e citou isso 2, 3 vezes. Pela fé entendemos. Pela fé entendemos. E eu pensei, ora, nunca tinha visto assim. Entenda, no grego não havia pontuação. E sabe, toda essa gente que diz, ora, veja bem, sabe, para mim é impressionante que tem gente que acredita que a gente veio de uma poça de amebas, sabe? Se você quer entender a criação e entender todas estas coisas, você vai ter que receber isso da palavra de Deus. Pela fé entendemos. Aí fica fácil de entender que os agnósticos, os ateus e todos estes, eles não têm fé na palavra. Eles nunca vão entender de onde viemos até que tenham fé no livro que nos diz a palavra de Deus. Fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. E aí vem aqueles que acreditam que nós evoluímos e melhoramos até andarmos eretos. Agora imagine comigo Deus criando o homem à sua própria imagem e conforme a sua semelhança e soprando nele o espírito de vida, o espírito de Deus. E aí o homem pula para cima e para baixo. Não. Eu digo a vocês, esse pessoal deveria ter o crachá de vaga para deficientes. A palavra criou todas as coisas, os mundos foram projetados pela palavra de Deus. E você cria o seu mundo diariamente pelas palavras que você fala, quer perceba ou não. Você tem a escolha. Deus providenciou o material bruto, a palavra de Deus. Você vai falar o que a palavra fala, o que Deus fala, ou o que o diabo, o que o inimigo falou. É muito impressionante, você vê pessoas que dizem, você nunca vai me pegar falando com a montanha, mas você segue essas pessoas e as vê falando sim com a montanha, mas o que elas dizem é, montanha, você está ficando maior. Eu nunca mais sairei das dívidas para o resto da minha vida. Sem chance de eu sair da dívida. Eu sei disso porque eu já estive nesse lugar. Eu não faço mais isso hoje. Eu fiquei bem pobre sem prestar atenção que estava falando assim. Elas falam sim com a montanha, mas dizem à montanha que ela está ficando maior a cada dia. Eu lembro que uma vez eu parei fui comprar um pneu numa borracharia uma vez, e veio um cara, e ele não conseguia achar o preço para uma coisa que queria comprar, até que ele achou e disse, ora, aí está, se fosse uma cobra me mordia. E eu disse, não, se fosse uma cobra, você matava ela antes de ela te morder. E ele disse, com a minha sorte, ela me mordia sim. Eu disse, você que sabe. Eu tentei ajudá-lo, mas ele jogou fora a fé e decidiu ficar com medo. Então, o que é que você faz? Pela fé entendemos que os mundos foram formados pela palavra de Deus, de forma que as coisas que são vistas não foram feitas das que aparecem. Agora vamos para o versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está falando de Deus. Pois o que se achega a Deus deve crer que Ele existe e que é recompensador dos que diligentemente o buscam. Ele é recompensador. Você tem que crer que Ele existe e que é recompensador dos que diligentemente o buscam. E ele começa a dizer, pela fé Noé, avisado por Deus, diz que ele se preparou para a salvação da sua casa. Alguém diz, sabe, Noé era um homem de fé. Era assim, a Bíblia nos fala aqui. Dizem ele estava segurando as ações quando todo mundo estava vendendo. E aí outra pessoa vem e diz, e o apóstolo Paulo, ele era vítima de ações violentas. E aí dizem que ele também estava no mercado de ações. Brincadeira. Só para ser um pouco engraçado, e alguém diz, bem pouco. Glória a Deus, glória. Pela fé Abraão. E aí você continua e lê todo o rol da fé. Mas agora vamos passar para o que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12.
E antes de a gente começar com isso, vamos voltar e dar uma olhada de novo no que Hebreus 11:1 diz: a fé é a substância das coisas que se esperam. Veja, se você não tem esperança, se você tem apenas, por assim dizer, toda a fé necessária, mas sem esperança, não haverá nada para a fé dar substância. Então a esperança é parceira da fé. E quando as pessoas perdem a esperança, não há nada para a fé dar substância. Mesmo que a palavra habite nelas. Então estas são algumas coisas que precisamos entender e é possível ter a habilidade de crer em Deus, mas se você não tem esperança, não há nada para a fé dar substância. Então a fé é parceira da esperança. Então em Romanos 12, verso 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora você percebe que estas pessoas eram nascidas de novo, cheias do Espírito, falavam em línguas, conheciam a Bíblia, pessoas do Evangelho pleno, e ele disse: é melhor fazer algo com as suas mentes. Sua mente não nasceu de novo quando você nasceu de novo, o seu espírito nasceu de novo, mas você tem que renovar a sua mente com a palavra de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E ele continua: porque pela graça que me é dada a cada homem dentre vós, que não pense de si mesmo mais altamente do que deve pensar, mas que pense com sobriedade segundo a medida da fé que Deus deu a cada homem. Deus deu a cada homem, ou a cada pessoa, ou a cada criatura na terra, ou eu falo de humanos na terra, ele deu a cada homem a medida da fé. Agora, como é que se mede a fé? Sabe, eu já me debati com esse assunto por anos, eu já orei sobre isso e orei no Espírito uma vez, e o Senhor me disse: ei, de onde é que a fé vem? Eu disse: a fé está na palavra. E então, para medir a fé, você tem que saber quanta palavra tem dentro de você. Aqui está a medida da fé da qual Paulo está falando aqui, ó. Esta é toda a fé bíblica da qual Paulo fala, o que está aqui nesta Bíblia. É assim que se mede a fé. Veja, Jesus disse em João 15, verso 7. João 15, 7. Se permanecerem em mim, notem, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, peçam o que quiserem e será feito. Peçam o que quiserem. E aí pela Bíblia podemos usar também: digam o que quiserem, orem o que quiserem, decretem o que quiserem, baseados na autoridade da palavra, e será feito. Sabe, eu sei, parece bom demais para ser verdade, não é? Mas em Mateus 21, 22, Jesus disse: em todas as coisas. Em quantas coisas? Em todas as coisas. Agora escreva aí tudo que não está coberto por isso. Bem fácil, não é? Não demora muito. Em todas as coisas, tudo aquilo é uma boa expressão, tudo aquilo. Mais uma vez, o que isso cobre? Tudo aquilo que vocês pedirem quando orarem, crendo. Não quando a resposta vier. Quando você ora é que você crê. Você libera a fé nesta hora. Você estabelece nesta hora. Tudo aquilo que pedirem quando orarem, crendo, receberão. Ou seja, vocês terão todas as coisas. Lembra de Marcos 11, 24? Mateus 21, 22 dizem todas as coisas. É melhor a gente ler, sabe? Porque tem um monte de escrituras na minha mente misturadas e eu quero citar corretamente. Vamos lá. Mateus 21, 22. Em todas as coisas, tudo que pedirem em oração, crendo. Veja, em todas as coisas, tudo que pedirem em oração, crendo, receberão.
Ou seja, todas as coisas que vocês pedem em oração crendo receberão? Em outras palavras, você só está limitado no que consegue crer baseado na autoridade da palavra de Deus. E isso cobre todas as coisas. Agora, de onde é que esta fé vem? Como se chega num ponto para poder crer nisto? Citando este versículo: todas as coisas, tudo que pedirem em oração crendo, receberão. Crendo eu receberei. Então só estamos limitados no que podemos crer baseados na autoridade da palavra? Então, ao falarmos a palavra, ao proclamarmos a palavra, ao dizermos o que a palavra diz, isto cria em nós fé. A habilidade vem da palavra de Deus. Deus formou o mundo com suas palavras, formamos o nosso mundo diariamente com nossas palavras. Falamos, citamos, proclamamos e dizemos o que a palavra diz, até que passemos a pensar como Deus pensa. Então a fé dá substância às coisas esperadas. Agora eu quero que você entenda bem. Quando falamos palavras, entenda que criamos imagens. Palavras criam imagens. Isso é muito evidente. Por exemplo, temos figuras de linguagem. Veja, a melhor forma de ensinar e de se aprender é com imagens. E se dizemos cachorro, cavalo, mula, lagarta, escavadeira, sabe, você muda as imagens instantaneamente.